Esse final de semana encontrei com um grupo de mulheres de um estudo que a gente faz parte e uma delas, enquanto a gente estava ali conversando, falando de vários assuntos, uma delas falou assim: Nossa, Viviane, ela comentou com a outra que estava do meu lado: Nossa, a Viviane tem sempre costume de colocar um mas na hora que ela vai comentar alguma coisa. E eu achei isso ótimo. Aí eu vou até colocar isso. Eu sou a psicóloga do mas. Mas não é aquele mas, porém, contudo, entretanto, não. Eu sou a psicóloga do mas em que sentido? Cris, você que tá ouvindo aí, gratidão. Você me deu esse start aí. Sou a psicóloga do mas. Sabe por quê? Porque nesse momento, tinha uma delas que estava ali no encontro, ela tem muito costume, ela é muito crítica de olhar os outros, de comentar o que está fora do lugar, o que devia melhorar. Então, por um lado, ela ajuda. Só que aí, para eu poder ser educada e não falar nada, para ela não ficar incomodada, porque ela estava criticando uma outra cliente que estava numa outra mesa, criticando assim, ela estava julgando, não gosto de usar a palavra crítica, mas estava julgando o jeito como a outra cliente estava vestida. E aí eu fiquei quieta na minha, por quê? Porque aquela pessoa que critica demais o outro, que julga demais o outro, ela se critica muito, ela se julga demais. Então, a vida dela não deve ser fácil, porque se ela sempre olha o cisco no olho do outro, né? Aquela coisa de enxergar o que o outro poderia mudar, o que o outro poderia modificar, porque não tá legal, ela também olha para dentro dela, muitas vezes. A pessoa, se ela é crítica demais lá fora, ela também é muito autocrítica com ela. Ou talvez não, ou às vezes ela também só dá conta de olhar o outro e não consegue se olhar. Tem esses dois lados, né? Ou a pessoa se critica muito quando ela olha demais o outro, repara demais o outro, e ela também repara demais nela, e aí acaba que ela não dá conta, ela deve carregar um peso muito grande, ou o contrário, ela repara demais no outro e tem dificuldade de olhar para dentro dela. Tem esses dois aspectos. Então, para eu poder não ficar numa situação constrangedora, eu só falei assim, né, que ela apontou para a pessoa e tal, me perguntou, mas o que você acha? Eu falei assim, gente, hoje é domingo, né, aquela pessoa ali ela tá com roupa de academia. Ela saiu da academia, então ela tá ali sentada daquele jeito, de qualquer jeito, tá batendo papo com os amigos. E ela não tá com roupa pra vir num café. A gente tava numa cafeteria, mas era de manhã. E domingo, muita gente que não pode malhar durante a semana, malha sábado e domingo. E ela tava ali à vontade. Eu só falei assim, ela não tá com uma roupa tão adequada, mas ela veio, mas ela veio da academia. Na realidade, eu queria falar o que com essa pessoa que tava julgando aquela cliente, né, que tava na outra mesa. Tá aqui, foda-se. Desculpa, não podia ter falado essa palavra. Dane-se. Essa eu posso falar. Dane-se. É a vida dela, deixa ela usar a roupa que ela quiser, meu. Deixa ela pôr o cabelo que ela quiser, meu. Dane-se. Né? Eu fiz 50 anos agora. Mudei o visual mesmo. Suriquei meu cabelo. Levei tudo embora. Por quê? Dane-se o que os outros pensam. Dane-se se os outros não gostam de cabelo curto. Dane-se se as pessoas não gostaram. Não é problema meu. Eu gostei. O cabelo é meu, o corpo é meu. E eu visto do jeito que eu quiser e eu pinto meu cabelo do jeito que eu quiser. E se eu quiser deixar ele branco, eu vou deixar ele branco. Se eu quiser deixar ele curto ou grande, eu vou deixar ele grande. Porque depois de uma certa idade e maturidade, quem chegar nos 50 vai entender. E quem já tem os 50 entende o que eu tô dizendo. A gente entra na fase, e se alguém não entrou, entre, por favor. Entre na fase do dane-se. Dane-se o que os outros pensam. Dane-se se você pensa diferente de mim. Eu respeito a sua opinião, mas o que é relativo à minha vida, ao meu corpo, sou eu quem decido. Então, na realidade, queria falar com essa pessoa, dane-se. Por que você tá julgando o outro? Deixa ela ficar com aquela roupa lá, uai. Ela tá afim de usar aquela roupa, o que use. Que seja feliz, seja feliz. Porque se a gente ficar sempre pensando no que o outro fala, com receio do julgamento do outro, a gente nunca vai ser feliz. Então aí essa outra colega falou, nossa, Viviane, tudo seu você põe um mas. Eu falei, mas é lógico.
A gente vai sempre, o outro, quando alguém julga o outro. Mas você tá julgando fulano. Mas será que ele tá assim, assim, assado porque ele quer? Ou porque a situação levou ele a se portar daquela forma? Tudo tem que ter um mas. Se a gente sempre ser a ferro e fogo, porque tem que ser assim, tem que ser assado, tem regra, tem que ser não sei o quê, tem que andar desse jeito, tem que sentar daquele outro jeito, tem que ter cabelo liso, tem que ter cabelo cacheado, não pode ter cabelo branco. A gente não vive. Putz, a gente vai surtar desse jeito. Então, mas, eu gosto do mas, agora eu sou a psicóloga do mas mesmo. Eu sempre gosto muito de questionar. Que as pessoas têm costume de julgar, né? Olha, já tá julgando. Mas peraí, mas por que será que nossa, mas a fulana é tão magra, né? Ela é magra de ruim, não engorda de jeito nenhum, que magreza. Falei, gente, mas por que será que ela é magra? Mas por quê? Será que ela já não tentou engordar? Será que ela não malha pra caramba, mas tem dificuldade de engordar, de adquirir massa? O contrário também, a pessoa gordinha. Nossa, mas fulano é gordo, né? Será que ele é preguiçoso? Ele não deve gostar de malhar. Ele só deve comer coisa errada, só deve comer besteira. Será? Mas não será porque ele tem uma dificuldade de emagrecer? Mas não será porque ele tem uma questão genética? Ou porque ele também tem uma doença concomitante com a obesidade? Tudo, gente, a gente tem que colocar o máximo pra gente parar de ficar julgando o outro. Nossa, a Viviane fala tanta besteira, ela é uma psicóloga, mas ela podia tanto aprimorar, falar mais coisas importantes. Mas será que quem tá falando isso não é alguém que tem uma experiência muito maior do que a minha? Porque sempre vai ter alguém melhor do que eu, com certeza, porque aquela pessoa que é melhor do que eu, ela tem mais experiência de vida do que eu, ela tem mais anos de estudo do que eu. E isso é bom, porque a gente tem que modelar pessoas que já chegaram num topo que a gente também quer chegar. Agora, tem gente que não sabe o que eu sei e que está aprendendo comigo, porque eu também tenho muitos anos de experiência comparada com aquele que começou agora. 50 anos não é para qualquer um. Mais de 20 anos de formada e de experiência clínica não é para qualquer um. Eu tenho mais de 20 anos de experiência clínica. Então, aquela pessoa que está começando vai aprender comigo. Como eu também eu aprendo com aqueles que já têm 40 anos de experiência. E isso é a vida. Então, vamos parar de julgar os outros. Tentar, né? Porque muitas pessoas vêm de lares familiares, de convivência, de núcleos, de bolhas, que é julgamento, que é só julgar, é só apontar o dedo. Mas, por que será que fulano está agindo daquele jeito? Por que será que fulano é daquele jeito, ciclana é daquele jeito? Ela tem uma história de vida. Por isso que eu sou do mas. A psicologia faz a gente ser do mas, porque ninguém é do jeito que é à toa, porque decidiu ser. Não. Todo mundo veio de uma história de vida, de uma história cultural, de uma civilização que é dela, de um país que é dele, de uma forma de criação, de crenças. Então, todo mundo é do jeito que é, porque foi criado de determinada forma, porque conviveu com pessoas que levaram a fulano ser daquele jeito. Mas ele vai usar isso como justificativa para não crescer? Não. Eu vim de um seio familiar difícil, de um núcleo complicado? Sim. Mas eu posso melhorar? Mas eu posso fazer a diferença? Mas eu posso modificar isso em mim? Isso é a beleza da psicoterapia, que é trabalhar o autoconhecimento. Você é você mesmo? Ou você é fruto do que as pessoas quiseram que você fosse? Então você tem que separar o que é meu e o que é do outro. O que o outro impôs em mim ao longo da minha vida, da minha infância e da minha adolescência. Então, vamos cuidar de você? Vamos colocar o mas para você melhorar e parar de ficar julgando os outros? Deixa essa reflexão aí. Gratidão.